falar sobre o primeiro trade do dia. Então segurem o mic aí e vamos lá. Não, fica tranquilo, vamos lá. Primeiro trade do dia, galera, independente se é dólar ou índice. Essa linha aqui, ó, é o que começa o dia, tanto no preço quanto no fluxo. Não existe mercado 7 horas da noite, nem 7h15, nem 6h34, nem qualquer horário ali para trás. Mas eu, manualmente, reseto esse fluxo para a linha zero. Eu faço isso, eu faço uma suavização para essa linha zero. E eu começo a fazer isso a partir das 6. Para quê? Para na abertura do dia eu resetar o fluxo, porque o fluxo ele não termina zerado de um dia para o outro. Ele termina ou comprado ou vendido, é normal, faz parte. E eu reseto esse movimento. E aí o fato de eu resetar, ele termina o dia vermelho. E obviamente o primeiro candle do dia atual vai ser igual ao candle anterior, porque o fluxo demora para abrir. O book fica vazio. Então, o primeiro candle do dia não significa que está vendido ou comprado porque está vermelho ou porque está verde. A mesma coisa o preço. Vamos pegar o preço. Só que o preço ele tem gap. Eu não consigo zerar o preço e fazer todo dia o mesmo ponto. Eu até já fiz isso. Tem um gráfico que eu montei, que eu calculo o tamanho do spread da abertura do gap e faço essa conta sempre somando o tamanho do gap. É legal até, mas enfim, não é o foco do vídeo. Mas o preço é a mesma coisa. Tá vermelho e deu gap, ele já vem para o vermelho. Pô, mas aqui ele saiu do verde para o cinza. Sim, por causa do gap. Ok, bacana. Então, só para entender essa abertura. Aonde que eu consigo ver se o preço está comprado ou vendido, ou se o fluxo está comprado ou vendido? Regra simples da tela. Como o vermelho ou o verde do fluxo não necessariamente é o primeiro direcional, por quê? Porque eu ainda não tenho nenhuma informação de fluxo, eu vou usar a sujeira. Se eu terminei o dia com uma sujeira na venda, é óbvio que se o mercado for ficar comprado, eu vou ter uma sujeira na compra, dos dois lados. E a mesma coisa o preço. Se o preço terminou ontem nessa bolinha de venda, é óbvio que para comprar eu vou ter que ter uma de compra, se eu for comprar. O primeiro trade do dia, ele é o mais difícil por um motivo: contexto sem fluxo. O mercado demora para o primeiro candle de fluxo abrir. Vamos supor que esse candle aqui eu precise de 1.000 contratos. E aí na abertura, claro, estou chutando esse número, óbvio que não é 1.000. Na abertura, cara, os primeiros 5, 7 minutos, os primeiros 3 minutos, o book ele fica banguelo. E aí já para deixar essa explicação do porquê o book é banguelo, já falei aqui N vezes, vou explicar de novo. O mercado sempre quando ele abre, ele vai ter a urgência e a necessidade de X players. E não importa quem e por quê. Vai ter player que precisa comprar e vai ter player que precisa vender. E isso é reunião todo dia, 8 horas da manhã. Os caras pegam lá um papelzinho, um caderninho de papel quadriculado, um papel COBOL, tô brincando, pega lá um Excelzinho, cara, e lá tem as informações. Houve X milhões de saque, X milhões de aporte no fundo A, B ou C. Resumindo, o que que a gente precisa fazer? O que importa é o que precisa ser feito. Aí o cara recebe lá uma informação e fala assim: olha, você vai precisar vender 1.000 contratos de dólar, você vai precisar comprar 1.000 contratos de índice, qualquer coisa, não importa o número. E quando o cara recebe essa informação, ele vai, na abertura, ter que vender. Seja no leilão, seja na abertura, mas ele precisa vender. E ele não vai esperar tocar na View App. Ele não vai esperar tocar na média móvel. Atrás dele tem o diretor ali
da mesa com uma raquete de tênis pronto para dar na orelha do cara se ele não executar. Ele precisa executar, é urgência e necessidade. Ponto. Vamos supor que nesse dia, hoje, o cara precisa vender, porque está na tela a venda do cinza. Quando os sistemas que precisam comprar percebem que alguém precisa vender mais do que ele precisa comprar, automaticamente as ordens de compra são, de certa forma, canceladas ou diminuídas. Isso é tudo automatizado. Não tem ninguém fazendo tape reading. É automatizado. Então o cara vira e fala assim: poxa, tem um maluco precisando vender. Cara, se ele precisa vender e eu preciso comprar e ele é o pagador de spread, eu removo a minha ordem ou alivio ela. Ou eu deixo uma ordem que, se executar, eu deixo uma ordem de 100 contratos aqui na compra, se executar 10, cancela 90. E aí eu finjo que eu dou uma liquidez para esse cara. Isso, cara, a malandragem desse jogo de pôquer é enorme e tudo automatizado hoje. Mas legal, o cara precisa vender. E aí o mercado começa a cair no vazio. Cara, eu preciso de X contratos para o fluxo abrir. E todo dia de manhã vocês vão perceber isso. Esse primeiro candle do fluxo, ele às vezes ocorre aqui embaixo já. Porque o mercado ele abre manso, ele abre sem ordem no book. O book nosso ele é preenchido para o leilão e uma vez que o leilão é liberado, cara, o book ele sai no vazio. Precisa preencher as ordens. Aí agora imagina que você vai jogar truco e esse jogo de truco você vai jogar com as cartas abertas? Não vai. Mas pouco a pouco elas começam a ser mostradas. E esse pouco a pouco existe a urgência e a necessidade de alguém muito mais forte do que a sua carta se virada na mesa. Mas enfim, isso é o joguinho do book, é o joguinho de urgência e necessidade. Tá, dito isso, legal. Entendi que o fluxo demora para abrir e o preço vai andar pela urgência e pela necessidade. Junta os dois, a gente vai ter preço acelerando e fluxo lento. Então, na abertura, cara, nos primeiros 2 minutos, que seja 1 minuto de pregão, não tem fluxo. É preço puro. Já que é preço puro, vamos seguir a lógica agora de preço puro. Qual que é a lógica de preço puro? E todo dia vai acontecer a mesma coisa. O mercado faz o ajuste aqui no dia anterior. Então, essa linha do ajuste nossa de hoje, ela está vindo de ontem. É normal, historicamente falando aí, nos últimos meses, nos últimos anos e talvez na última década, o pregão parar ali depois das 4, 5 horas. Ontem até deu essa estouradinha, mas é normal parar. É normal parar. Como o mercado teoricamente para e todo mundo hoje em dia trava posição com opções intraday lá fora, o mercado está indo dormir mais tranquilo. A madrugada tende a ser mais tranquila, a não ser que, claro, exista um colapso aí por notícia e etc. Mas é normal hoje em dia a gente ter gaps menores. Hoje em dia, dia 2 no outubro de 2025. Imagina o cara tá vendo esse vídeo em 2029, teve invasão alienígena e aí tá tendo gap todo dia. Mas enfim, é normal o mercado ficar mais manso, o mercado ficar mais parado. Como é normal, a gente sempre vai ter uma coisa em mente: ajuste como referência e o mercado ele vai abrir, andar 0,5% para cima, abrir, andar 0,5% para baixo ou qualquer oscilação que ele queira andar. Mas a gente tem que ter em mente que abriu acima do ajuste, o canal vai segurar e vai para o canal de cima. Abriu acima do ajuste, pullback no canal e vai para o canal de cima. E se for acontecer isso, a gente vai ter a nossa regrinha do verde, da bolinha e do cinza. E a mesma coisa vai acontecer para baixo. Abre, pullback cai, abre, pullback cai e a gente vai ter a mesma regrinha de bolinha, de sujeira e de etc. O que a gente precisa fazer é aprender a casar. Então, essa primeira janela de queda que deu, essa é difícil de pegar. Vai vender gap? Está maluco? Aí você vai vender uma abertura aqui, o mercado estoura na tua cabeça, você não sabe o que faz. Não dá. A partir do momento que solta uma sujeira embaixo, opa, você já liga o botão do alerta. Pô, soltou a sujeira em cima, é essa queda. Tá errado essa venda aqui?
Não está errada essa venda, ela está certa. Caiu, pullback, vendeu. Caiu, pullback no canal, de canal a canal. Pô, poderia ter ido mais? Poderia. E por que que não foi? Começaram a comprar. Começaram a comprar, puxou, pullback e vai. O trade da abertura é você juntar a tela inteira e de forma rápida e reativa. Tem um operacional muito simples de ser feito, que é seguir as bolinhas. Tá errado o cara que comprou, vendeu e comprou? Não. Puta, tomou um lozinho aqui, um pequenininho aqui, ganhou 20 pontos. Não tá errado. Agora, tem que tomar cuidado com a bolinha, porque a bolinha é trade de volatilidade. É bom o mercado estar volátil para ela funcionar. É bom. Você pegar um mercado acumulado, cara, é difícil. É difícil porque o cinza é aceleração. Em um mercado que não está acelerando, o cinza não vale a pena. Por isso que a solução, na minha cabeça, é usar automação. E aí, quando a gente pega a automação e junta tudo isso em um ponto único, é o que? A abertura, eu não posso ligar a automação aqui. Eu não posso. Aqui eu posso ligar a compra? Posso. Aqui eu vou ter que redear a venda? Vou ter que redear a venda. Fiquei comprado, fiquei vendido, pausei, desliguei. E a compra eu posso pausar e despausar? Posso. Aí vira a brincadeira que é o próprio gráfico aqui. Liguei a compra, pausei, despausei. Liguei a venda, pausei, foi embora, desliguei aqui ou na própria bolinha, aí também se decide também o movimento. A abertura, ela sempre vai empurrar o preço para o 0,5% para baixo ou para o 0,5% para cima, e o fluxo vai corresponder num segundo movimento, não no primeiro. Então, jamais queira pegar esse primeiro movimento. Ele é urgência, ninguém quer, por isso que o book é vazio. Já que ninguém quer, por que que você quer? Não queira pegar esse primeiro movimento, ele é difícil. E às vezes, cara, às vezes o mercado faz isso e desaba e ninguém pega. Ninguém pega. Mas na maioria das vezes que você quiser querer se jogar nesse movimento, é loucura. Eu poderia muito bem. Tem uns malucos na internet, aí uns mané, que querem fazer trade de leilão. Existe o trade de leilão? Existe. Hoje, por exemplo, alguém lembra a saída do leilão que eu falei aqui? Cara, o mercado vai abrir no 56 e vem até o 47. Alguém lembra disso? Pô, foi o 47,5 a mínima. A gente tem essa expectativa do que foi a oscilação do dólar na madrugada. Essa foi a oscilação do dólar na madrugada. Minto, foi 47 ao 60. Isso aqui foi o que o dólar ficou na madrugada inteiro, nesse bloco. O mercado respeita isso? Respeita. Eu levo um pouquinho de viés em relação a isso? Sim. Mas esse viés é o famoso, cara, não vou vender aqui. Não vou comprar aqui. Mas se der uma venda e lá está segurando, eu vou respeitar. Entra o trade do divisor também. A mesma coisa o índice, tá? Só que daí, claro, sempre invertendo o movimento. Então a gente tem esse viezinho, a gente tem o viezinho do movimento da madrugada, ponto, e eu quero que esse movimento de preço respeite o movimento da madrugada e juntar o fluxo com tudo isso. E aí fica essa combinação boa, mas não queira pegar esses primeiros 2 minutos de pregão. E aí, voltando para a galera do leilão maluco, cara, tem uns malucos que vai lá e fala assim: ah, eu vou vender quando. Cara, quer operar leilão que nem um idiota? Deu cinza, vende no cinza e estopa no verde. Vai no vermelho e estopa no cinza. Isso é melhor do que qualquer idiotice de leilão que vendem por aí. Existe um tipo de leilão que é o leilão inteligente. Um, que é o correto, que é o que o mercado faz, que é o leilão para a trava da CME. Só que a trava da CME tem um detalhe. O pregão estava no 56, o nosso dólar estava no 56 hoje na madrugada ao abrir aqui. E sim, o mercado dá esse gap e vai lá. Só que o mercado nosso ele manda nisso. Então o nosso mercado pode muito bem, exemplo, estava no 56 quando a gente foi abrir.
O preço lá fora. O nosso dólar pode muito bem abrir aqui em cima no 67. E aí a CME vem para o 57. Ninguém me garante que o nosso tem que ir para a CME ou a CME ir para o nosso, sendo que o nosso é a referência. O nosso ir para a CME, a gente vai abrir uma arbitragem no mundo inteiro. Então aí vai depender muito desse sistema de quem vai permitir essa arbitragem ou não. Então ela não é um trade muito simples e não é muito regrado. Cara, eu tenho esse operacional da CME planilhado e todo dia eu vejo ele. E não dá para falar se sempre funciona a gente buscar a CME ou a CME buscar a gente. É meio aleatório. O cara pode fazer essa arbitragem lá e não aqui. Pode fazer aqui e não lá. Aí fica esse joguinho de narrativa, quem que tá mais certo, quem que tá mais errado. O que que eu faço? Eu pego o dado e vejo a resposta do dado. Cara, e eu falo para vocês, sei lá, 50, 60% das vezes o nosso ele busca lá. Só que eu não vou dar um all-in em uma porcentagem de 50 a 60%. Cara, é moeda. É moeda. Se fosse 90%, legal. Eu ia sempre operar esse leilão via buscar essa paridade da CME, esse spread da CME. Mas não é assim que funciona. E vocês acham que não tem gente que faz isso também? Você acha que o mercado vai ficar permitindo você, com uma infraestrutura de R$ 3.000, fazer isso o dia inteiro? Não, né? Então, e outra, a partir do momento que nós abrimos, o nosso mercado abre, aí a gente vai buscar essa paridade. Eu vou até colocar aqui na tela, eu sempre deixo de manhã esse print guardado para caso eu vá mostrar isso para alguém, eu demonstro. Tá aqui, ó. Isso aqui é acho que alguém que interrompeu aí até queria saber sobre isso. É o cálculo não, é o valor da CME. Isso aí tem na internet, tá? Pelo amor de Deus, galera. Isso aí tem na internet, isso é informação pública. Valor de máxima, valor de mínima e o último valor do dia. Ah, valor de máxima e low, mínima, high. É o contrário, porque é 1 dividido por 0,18, 1 dividido por 0,1870 e 1 dividido por 0,1867. Isso é o movimento da CME na madrugada. Só que olha hoje, na madrugada de hoje, isso aqui, a última vez que eu atualizei foi 8h41, está aqui registrado, aqui é Chicago, 8h41, quando eu coloco a tela, 522 contratos na madrugada inteira. Aí vou dar um F5 agora, tá lá, ó, 18 mil contratos. Cara, a madrugada teve 200, sei lá, 520. Foi para 18 mil. Quem manda é a gente. É nossa janela aberta, aí esse trade ele funciona. Então a CME é uma referência do que ocorreu no mundo e não uma obrigatoriedade de fechar aquele movimento. A máxima da CME foi no 60 hoje. Legal, o 60 está aqui, ó. Tem uns jumentos na internet que vendem um operacional que você tem que vender no 60. Aí o mercado vai lá, estoura e rasga a cabeça do maluco. Não é assim que opera. Ele vai, se entrar dinheiro, ele vai estourar independente de CME. Ele vai pegar o 0,5%, vai entrar no canal, vai segurar no topo e lá virou o delta do dia e pagou, independente da CME. Não é a CME que manda. Quem manda é um mercado de Forex do mundo inteiro que manda e aqui nada mais é do que mais um. Só que o Brasil não vai andar sozinho e dar essa trava para o mundo inteiro. Então é tudo aquela matemática perfeita do mercado. Mas na abertura tem esse, essa mini leitura do movimento prévio. Eu não gosto de me enviesar no dia na abertura. Esse primeiro trade eu nunca pego. Mas começou a pulsar o mercado, cara, é hora de fechar a cara e começar a operar. A favor do quê? Do que eles estão fazendo. Se num primeiro momento deu um ruído, deu um erro e depois encaixou, vamos encaixar. Aí é só ir junto. E não ficar, né, querendo pegar o primeiro trade do dia. O primeiro trade do dia é mais difícil. Sai redeado. Sai redeado. Qual o problema de, em algum momento, eu pegar aqui, por exemplo, e sair redeado? Vamos avançar um pouquinho agora falando de automação. Tem algum problema eu sair redeado? Eu comprar aqui e ao mesmo tempo vender aqui? Pode fazer. Só que se essa compra estiver certa, a venda eu estou tomando de idiota. Então, em vez de sair redeado, já que deu compra,
Espera a sujeirinha de venda. Sai comprado, mete o head na venda. Pausa a compra. Despausa a compra. Pausa a venda. Desliga a venda. Gain do dia. É assim que foi feito esse desenho. E a tela está aí para isso. Agora, o legal é pegar essa sujeira e essas cores e, claro, ter a correspondência do preço. Porque essa sujeira, ao longo do dia, quando o dia começa a amassar, ela começa a sair sujeira para tudo que é lado. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Às vezes a sujeira antecipa o movimento e às vezes a sujeira é, como o próprio nome diz, é só uma sujeira. Então é aprender a fazer a confluência dos dois, mas sem pilha de querer operar o primeiro trade do dia. Eu vejo muita gente que chega aqui, a primeira coisa que falam é: nossa, eu quero o primeiro trade do dia, porque eu vejo vocês fazendo. Cara, a galera tá aí há 10 anos, 5, 10 anos, 2 anos que seja. A galera já tá aí há um tempo. Você chegou agora, você tá aí há um mês, você tá aí há uma semana. Tem que entender primeiro o que é uma bolinha, não o que é o trade mais complexo da tela. Ele é o mais complexo porque ele envolve tudo. Ele envolve tudo, ele envolve toda a leitura da tela. Então, num primeiro momento, não é comum as pessoas entenderem a tela em uma semana. Espera um pouquinho mais informação, aí dá.